Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional neste começo de semana. Uma boa segunda-feira para todo mundo, em especial para aqueles que não vão passar o ano todo na segunda. O Inter venceu no final de semana e a rodada foi maravilhosa para o Internacional e pode ser ainda melhor dependendo do que acontecer nesta segunda-feira no jogo entre Palmeiras e Atlético Goianiense. Mais do que isso, tá? O Inter já começa a se planejar para a Libertadores da América em 2023. Mano Menezes pediu reforços na coletiva, em especial se o Inter confirmar a classificação para a fase de grupos da Libertadores em 2023. Te conto mais detalhes sobre isso e o pós-jogo de Inter 4 Goiás 2 aqui comigo no canal, depois da vinheta. Falar do Internacional então, gente, porque a rodada acabou sendo muito positiva para o Internacional para fins de tabela. É claro, Corinthians e Flamengo ganharam os seus jogos nesta semana, onde vão estar envolvidos em final de Copa do Brasil, mas o negócio é o seguinte, o Internacional, ele ainda dá uma secadinha no Palmeiras e aqui eu vou ser bem sincero com vocês, tá? É um sonho muito distante, restam apenas 8 jogos para o Palmeiras, restam apenas 7 jogos para o Internacional, são 21 pontos em disputa. O Palmeiras hoje, neste exato momento, tem 9 pontos de vantagem, podendo ser 12 ao final da rodada, com 21 em disputa. Então é muito difícil que isso aconteça, mas enfim, nem o próprio Inter fala em título, né? Segue dizendo que a busca é pelo vice-campeonato, é pela vaga direta à Libertadores da América, mas enquanto a matemática permitir, né? Vamos falar sobre o assunto. O Internacional, gente, ele venceu o Goiás por 4-2 e isso significou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada. O Inter foi aos 57 pontos contra 54 do Corinthians, que é o mais próximo, é o terceiro colocado. Este posto seria do Fluminense, só que o Fluminense perdeu para o América Mineiro por 2-0 dentro do Maracanã e com isso o Fluminense foi para quinto colocado. Ou seja, na prática, tá? No fio do número, o Inter é o segundo colocado com 57 e a distância pro Fluminense, que hoje é o primeiro fora da zona de classificação direta para a Libertadores da América, é de 6 pontos. É claro, eu não estou considerando aqui a abertura de um G8, por exemplo, ou de um G7. Estou falando hoje, né, o que teríamos neste momento. Por exemplo, uma conquista de Copa do Brasil do Corinthians e do Flamengo já significaria um G5. Então a distância para o sexto colocado ela é ainda maior. Ela é de 9 pontos para o Atlético Paranaense, que também perdeu na rodada para o Corinthians. Vamos mais além então, tá? Vamos falar de pré-Libertadores, né? Libertadores no geral. A distância do Inter pro Atlético Mineiro, que é o primeiro fora, e que é o sétimo, e a gente tá falando da possibilidade de um G8, é de 10 pontos, faltando 21 em disputa. Então, assim, é muito claro que o Inter vai estar na próxima Libertadores da América, não só por esses números maravilhosos que a tabela tem apresentado, mas em especial também pelo futebol que o Inter vem apresentando, pela consistência do Mano Menezes, pela sequência invicta do Inter em alguns jogos e por tudo que tem demonstrado neste segundo turno. Então, é algo que a gente tem que comemorar aqui, apesar, claro, eu vou fazer essa ressalva sempre, o ano não é bom, o ano foi de derrotas vexatórias, uma classificação direta para a Libertadores alivia um pouco, mas ainda tem muita coisa para a gente debater sobre o 2022, o Internacional. O que fica de bom, né, e de positivo é a perspectiva para 2023 e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso. Falei sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, ela ainda tem 2 jogos nesta segunda-feira e você pode palpitar em kto.com usando o cupom COLAR, tá? Para ganhar 20% em free bet no teu primeiro depósito. Jogos que interessam ao Internacional, na verdade né? Atlético Goianiense e Palmeiras, jogo em Goiânia, o Atlético Goianiense neste exato momento é o 18º, vai a 29, 30, 31, ainda não sai da zona do rebaixamento, mas cola no Ceará. E tem Santos e Juventude, né? O Santos brigando para tirar o risco de cair e o Juventude já abraçado na Série B, né? Então, são jogos para você palpitar no Campeonato Brasileiro. Não esquece de usar o cupom COLAR, como eu disse. Falando em Libertadores da América,
o Mano pediu alguns reforços, né, visando esta competição. Ele elogiou muito o grupo, né, tem destacado isso nas coletivas, que o grupo tem sido forte, tem sido um diferencial. E cá entre nós, no jogo contra o Goiás, o Inter teve no seu banco de reservas jogadores como Tyson, Edenilson, o Lisiero, os garotos que até entraram no Maracanã e deram uma boa resposta, o Lucas Ramos, o Estevão, o Tauan Lara. No Maracanã tinha nomes como o Alan Patrick para entrar, na verdade, no outro jogo, né, contra o Santos no Beira-Rio. Então, assim, é um grupo forte. E, na verdade, essa pergunta ela foi feita sobre o Alan Patrick. Ele disse, olha, o Alan Patrick tem condições de terminar os jogos. Eu tiro porque eu entendo que há espaço para outros jogadores na função dele exercerem esse tipo de função. Então, Mano dando um recado também muito claro de que vai rodar bastante este elenco e que para que o grupo seja forte, isso precisa acontecer. Mas ele também falou sobre a necessidade do Internacional de buscar reforços na próxima temporada, quando o Inter for disputar uma Libertadores da América, ainda mais classificado para a fase de grupos. Ele chegou a dizer o seguinte, olha, o grupo do Inter tem dado uma ótima resposta nesse Campeonato Brasileiro. Falhou num momento importante da temporada, já com o Mano Menezes contra o Melgar na Copa Sul-Americana, onde a maioria de nós colorados tínhamos a esperança de que o time ia chegar pelo menos à final, né, em Córdoba, para decidir muito possivelmente contra o São Paulo, né, uma reedição daquela final de 2006, acabou não acontecendo e o Del Valle foi o campeão da competição. Mas ele destacou que quando tu sobe a régua da competitividade, tu precisa ir ao mercado para buscar opções tão boas quanto e que o nível da competição vai te exigir. Estamos falando de uma fase de grupos de Libertadores da América. O Inter dificilmente vai ser cabeça de chave num sorteio. Então ele vai cair num grupo de um Boca, de um River Plate, daqui a pouco de um brasileiro que venha da pré-Libertadores, hoje, por exemplo, um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense que é finalista de Libertadores, o Fluminense. Então, assim, tem que se reforçar. E ele já deu a letra, né, para a diretoria, né, mas não é aquela coisa, até para não criar crise aqui, né, aquela coisa meio bruta, meio, né, turrona, aquela coisa mais seca, não, foi um recado na boa do Mano Menezes e o William Thomas e o Alessandro Barcelos estavam na entrevista coletiva do Mano após a vitória contra o Goiás e tem se falado isso, da necessidade de buscar jogadores de alto padrão para a próxima temporada. E o que já me garantiram é que serão buscados, pelo menos dois, um volante de primeira classe, pelo menos foi o que me disseram, para substituir o Gabriel, que vinha sendo um dos principais jogadores do Inter nessa temporada, uma liderança dentro de campo e em características não tem nenhum no grupo hoje. Tanto é que contra o Goiás jogou o Johnny, que era o segundo volante. No Maracanã jogou o Lisiero, jogou o Edenilson, o Depena foi volante no jogo contra o Goiás, então é uma mudança plena de característica neste momento. Então são coisas que o Mano está cobrando e que deve acontecer aí com mais tempo de planejamento assim que o Inter confirmar a sua vaga direta à próxima Libertadores. Quero dizer o seguinte, tá? Começando a semana e tu pode começar resolvendo problemas. Tem qualquer boleto aí? Tá com boleto atrasado? Água, luz, cartão, independente do que seja, tá? Mais do que isso, né? Não é um boleto, é um Pix que tu precisa fazer e não tá conseguindo. Tu vai chamar a Pague Meu Boleto no link que tá na descrição e eles vão parcelar, eles vão fazer para ti, né? Vão pagar o teu boleto, vão fazer o Pix que tu tá precisando e ainda parcelam em 12 vezes no cartão de crédito este valor para ti. Barbada, né? Então, só não resolve se tu não quer. Então, chama eles aqui no link que está na descrição do vídeo. Para fechar, eu quero falar de Pedro Henrique, que acabou sendo uma atração, né, no jogo contra o Goiás, deu assistência para o gol do Maurício, foi muito participativo, foi um inferno para a defesa do Goiás, na verdade, foi muito bem no jogo, só que ele levou o terceiro cartão amarelo e não joga contra a equipe do Botafogo, que até venceu, hein? Venceu o São Paulo no Morumbi, 1-0, entrou na briga pela Libertadores, estão lá no domingo no Rio de Janeiro, vai ser uma loucura, né? Vai ser uma batalha para o Internacional, como já foi o jogo do Beira-Rio, onde o Inter perdeu por 3-2 jogando em casa, eu não gosto nem de lembrar desse tipo de coisa, mas enfim, aconteceu. Quero falar então, gente, que o Pedro Henrique tá fora, mas o Mano na coletiva também exaltou a
a volta do Wanderson a esse time e disse que até foi positivo, de alguma forma, né, levar esse cartão amarelo, porque o Wanderson tá voltando, pegou um ritmo de jogo, entrou super bem no jogo o Wanderson, entrou muito ligado, participativo, com dribles, né, aquele jeito Wanderson de jogar, e tenho certeza que vai ser muito importante lá no Newton Santos no próximo domingo. Então Pedro Henrique tá fora, é o desfalque do Inter contra o Botafogo. Quero te ouvir, gente. Qual reforço você contrataria para a Libertadores de 2023 se o Inter for para a fase de grupos? Deixa no comentário, deixa teu like e a gente se vê. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Tchau!